Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar-vos a todos. Queria começar a cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos já ontem a oportunidade de eu poder, noutro fórum, dizer tudo o que pensava e que estávamos a fazer sobre a ferrovia. Eu hoje queria fazer alguns agradecimentos e depois dar a palavra ao nosso Primeiro-Ministro, que é quem está cá hoje, efetivamente, a representar o Governo. E eu queria, porque este é um momento muito importante para a CP, queria, em primeiro lugar, agradecer a quem, com a sua liderança, tem permitido que nós possamos, nos últimos anos, colocar a ferrovia outra vez no centro das prioridades nacionais. E essa pessoa é o Primeiro-Ministro, e esta era o primeiro, não só o primeiro agradecimento, mas também a homenagem que queria fazer. Porque desde que nós tomamos posse, no governo anterior, que a ferrovia, tanto do ponto de vista da infraestrutura, como do ponto de vista do material circulante, a operação, foi prioridade deste governo, porque sabíamos, e o Sr. Primeiro-Ministro tem dito desde a primeira hora, que no quadro de um processo de transição energética, de promoção da mobilidade, de redução dos custos com a mobilidade, a ferrovia tinha um papel central. E não é por acaso que ao longo destes anos, destes últimos 4 anos, se tem feito uma grande volta na CP e nós hoje estamos a ver finalmente a ferrovia nos trilhos, no trilho que precisava de percorrer. E este é um primeiro agradecimento e homenagem devida a quem verdadeiramente, com a sua liderança, tem permitido que a ferrovia volte a ser o centro das nossas prioridades em matéria de mobilidade. Obviamente não podia faltar um agradecimento a quem trabalhou tanto para que este contrato fosse possível e que foram as finanças. E queria agradecer às finanças, na pessoa do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Dr. Mário Centeno, mas não podia também deixar de fazer uma referência particular em relação ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que foi fundamental para que nós, depois de meses e meses de trabalho, pudéssemos hoje conseguir ter este contrato de serviço público. Bom, obviamente, isto não existiria se nós não tivéssemos administrações da CP que participaram neste processo desde o início, nomeadamente este Conselho de Administração e o Conselho de Administração anterior, que perceberam, aliás, como muitos outros antes, perceberam que era central para a CP ter um contrato de serviço público e para nós podermos gerir e administrar a CP como qualquer empresa deve ser gerida, nós precisávamos de um contrato de serviço público. E, portanto, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, as duas administrações da CP e em particular o Presidente do Conselho de Administração atual, que é quem será o primeiro Presidente da CP com um contrato de serviço público, são de facto os responsáveis por nós, neste momento, começarmos a falar de forma diferente sobre a ferrovia e sobre a CP em particular. Durante anos nós tínhamos uma gestão da CP que, não tendo um contrato que garantisse previsibilidade, estabilidade, transparência na gestão, colocava uma situação de grande dificuldade a quem administrava a empresa, que recorria de forma recorrente, peço desculpa pela expressão, às indemnizações compensatórias, e é uma lógica que nós chamamos, de forma mais popular, sistematicamente a pedir batatinhas ao Ministro Setorial e ao Ministro das Finanças. Esse tempo terminou e o Estado vai se relacionar com a CP como se relaciona com outras empresas públicas e como se relaciona com as empresas privadas que têm contratos de concessão com o Estado. A CP, o Estado exige à CP um conjunto de obrigações, de serviço público, exige preço, exige qualidade, esse preço, esses níveis de qualidade, as operações estão previstas no contrato de serviço público. A administração da CP sabe à partida com o que conta e pode fazer uma gestão como era sempre suposto, aliás, ser a gestão de uma empresa, seja ela privada ou pública. E isto obviamente dá condições de estabilidade, como dizia, de previsibilidade, de segurança a quem administra a CP e, portanto, temos agora uma empresa que atingiu na relação, e o Estado, que na relação entre um e outro atingiram uma relação de maturidade. E é assim que o Estado e as suas empresas se devem relacionar através de um contrato de serviço público. O que nos dá também a nós, Estado, a maior capacidade para podermos exigir de forma diferente da administração. Há uma administração que tem um contrato de serviço público, que estabelece e contratualiza obrigações com o Estado e agora tem que as cumprir. E essa é também um ponto essencial
no nosso relacionamento, um relacionamento obviamente de confiança, mas de exigência de parte a parte. O contrato permite dar essa previsibilidade. Agradeci a estas 3 pessoas, mas obviamente que não me posso neste momento esquecer da IP, não só porque nos cede este espaço, mas porque é parceiro fundamental, estruturante nesta grande aposta que o Governo está a fazer na ferrovia. O nível de investimento que a IP está a gerir na infraestrutura ferroviária nacional não tem paralelo na história da CP, da ferrovia, do país. É uma grande tarefa aquela que foi pedida à IP, e a IP tem sabido, com grande competência e qualificação, dar resposta. Mas obviamente ao nosso regulador, que aqui faz-nos o favor de estar presente e que agradecemos, e que é um regulador que tem trabalhado de forma estreita, também no quadro das competências da regulação, que é de coadjuvar o Governo, é uma das competências dos reguladores e que tem sido exímio nisso. E, portanto, também um agradecimento à AMT e ao Sr. Presidente João Carvalho, que aqui está hoje connosco. Ao Secretário de Estado das Infraestruturas, não podendo estar eu sempre a acompanhar este processo, tem sido o Secretário de Estado das Infraestruturas a fazer grande parte do trabalho, e por isso um agradecimento também a ele, mas sobretudo, deixei para o fim, mas não menos, são menos importante, os trabalhadores da CP, os trabalhadores da EMF, que são de facto as pessoas, os homens e as mulheres que fazem estas 2 empresas, como sabem vão ser fundidas até ao final deste ano, e que têm feito com dificuldades o trabalho excelente que nós ainda vamos tendo. E por falar em trabalho excelente, refiro e qualifico desta forma, sem ignorar as dificuldades que nós vamos enfrentando todos os dias e que o povo português, nomeadamente os que usam o comboio todos os dias, enfrentam. Já ontem tive a oportunidade de o dizer, e não dizemos não é uma questão de obrigação, é daquilo que nós sentimos. Porque obviamente quem faz parte do Governo e assume estas responsabilidades sente em cada dia as dificuldades que os nossos cidadãos sentem em todo o país, com particular incidência nas áreas metropolitanas, em particular na área metropolitana de Lisboa. Não há ninguém que sofra tanto como esses cidadãos, como os membros deste Governo. Nós não podemos enganar ninguém e dizer que podemos e conseguimos resolver problemas que não são resolúveis no tempo que todos nós gostaríamos que fosse. O país enfrentou décadas de desinvestimento na ferrovia, décadas de desinvestimento na infraestrutura e no material circulante. Nós estamos a fazer um grande esforço, um esforço sem precedentes, mas que demora tempo. E é importante que nós todos tenhamos consciência de que demora tempo. Já que o Presidente da CP teve a oportunidade de falar sobre a recuperação do material circulante. Não só sobre a compra, que demora, como ontem dizia o Sr. Primeiro-Ministro num debate parlamentar, não há, como todos nós sabemos, comboios em stand, não há comboios sequer em estoque, em armazéns na retaguarda, não há. Eles são feitos quando são encomendados, demoram a fazer, e nós neste momento temos um concurso lançado que está a percorrer o seu caminho, que não está atrasado, mas que obviamente demora o seu tempo, e nós teremos 22 comboios novos, mas em 2023. E não poderia ser de outra forma. Nós tínhamos, era também um parque de material circulante encostado por todo o país, um país como o nosso, uma CP, não se podiam dar ao luxo de conviver com dezenas de unidades encostadas pelo país, entre carruagens, locomotivas, automotoras, e portanto há também um processo neste momento de investimento e de recuperação desse material circulante que permitirá que nós consigamos injetar na rede e, portanto, alargar a nossa oferta num prazo mais curto do que aquele que poderíamos fazer se comprássemos novos. Portanto, para além da compra dos novos, há uma recuperação muito importante de material circulante que estava encostado. E como disse aqui já o Presidente da CP, para os suburbanos de Lisboa teremos, durante o ano 2020, e já ontem tinha sido dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, 8 novos comboios, novas composições, que ajudarão a diminuir o problema que os portugueses e os cidadãos da área metropolitana de Lisboa sentem todos os dias. Nós sabemos muito bem qual é a situação, sabemos muito bem porque passam todos os dias milhares de portugueses na linha de Cascais, na linha de Sintra, na Zambuja, e portanto nós estamos bem conscientes das dificuldades e estamos a trabalhar todos os dias para recuperar a CP, para recuperar a ferrovia, para que a qualidade do serviço possa melhorar. Como dizia também Nuno Freitas, Presidente da CP, queremos uma empresa pontual, uma empresa regular e uma empresa que tenha comboios que ofereçam higiene.
Se nós tivermos comboios limpos, que apareçam e que cumpram os horários, nós estamos a ganhar a primeira batalha. Obviamente continuaremos com um parque de material circulante antigo, que continuará a exigir investimento, mas estes 3 objetivos são o mínimo que nós temos que garantir aos utentes. Regularidade, e nós hoje sabemos que pela falta de material circulante nós temos muitas supressões e pela antiguidade desse mesmo parque nós temos muitas supressões. Regularidade, pontualidade e higiene. Eu digo higiene porque infelizmente é ainda um problema que nós temos severo em algumas das nossas operações. E portanto são objetivos muito concretos. Conscientes dos problemas, estamos a dar resposta a esses problemas e isso só se faz com a aposta que nós começamos em 2015, 2016. E é um trabalho que continuará, levará o seu tempo e nós enfrentaremos este debate sempre com verdade, transparência, honestidade, nunca escondendo nem moderando os problemas que nós temos, que são reais e não podem ser escamoteados. Temos também de aproveitar estes momentos para continuar a fazer a pedagogia que nós já começamos sobre as razões dos atrasos no investimento público. Nós vamos convivendo regularmente com atrasos no investimento público, nas obras e vamos também convivendo com a análise que a comunicação social, e bem, vai fazendo sobre esses atrasos. Nós precisamos é de ir para lá e devemos ser exigentes nisso, para lá da análise superficial que vai sendo feita, que é uma mera identificação dos atrasos. Se nós quisermos em Portugal ir reduzindo os atrasos neste tipo de investimento, nós temos que ir estudar, perceber quais são as causas, para ver o que é que não só perceber as razões dos mesmos, mas também para tentar ir resolvendo na medida do possível o que é passível de ser resolvido. E é importante que nós tenhamos consciência, nunca me cansarei de dizer, e portanto, até conseguir que toda a gente perceba, nós vamos continuar a dizer. E nós temos problemas sérios em vários momentos no investimento público, que nenhuma ou quase nenhuma empresa privada tem. Por isso é que não me canso também de dizer que um homem como António Laranjo, ou como um presidente da CP, para não falar em autarcas e líderes de outras empresas públicas, quando saírem destas empresas públicas estão aptos a gerir qualquer empresa privada em qualquer país do mundo. Porque ninguém enfrenta as dificuldades, os bloqueios, os obstáculos que estes homens e mulheres enfrentam na gestão destas empresas e de processos a que nós, no Executivo, no Governo, nas autarquias, estamos obrigados e não pomos em causa que estejamos obrigados. Desde logo nós sabemos a importância que a decisão política seja transparente, escrutinada, monitorizada, do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista também ambiental. Nós não descartamos a necessidade destes instrumentos, temos todos é que estar conscientes que eles obviamente colocam constrangimentos no processo de investimento público que tem que ser considerado cada vez que nós fazemos uma análise sobre estes atrasos. Hoje em dia são poucos os investimentos que no quadro de uma avaliação de impacto ambiental não enfrentam providências cautelares. Ninguém põe em causa que elas possam existir, temos é de estar conscientes que elas têm consequências nos prazos e que nós não controlamos todos esses prazos, nem queremos, obviamente, controlar. Temos é que estar conscientes de que eles têm constrangimentos. Como qualquer concurso público que pode ser impugnado, e nós vamos assistindo a impugnações que são um direito de quem concorre, que não é posto em causa, mas que obviamente tem consequências no processo de investimento público. E devo só 2 exemplos neste processo. Nós também não podemos ignorar e não podemos deixar de o referir que a crise económica teve consequências claras, fortes, firmes no setor de construção civil nacional, que não recuperou ainda a sua capacidade de resposta, a capacidade de resposta que tinha antes da crise. A destruição foi rápida, a recuperação é lenta. E nós hoje temos dificuldades logo na fase de projeto, com atrasos no projeto, com projetos, e perdoem-me, porque é verdade, com projetos sem a qualidade que a IP exige e tem de continuar a exigir e que, portanto, precisam de revisões regulares. E, portanto, nós temos atrasos claros na fase do projeto e temos também atrasos na fase de obra. Nós temos falta de mão de obra e temos obras a decorrerem com muito menos trabalhadores do que era necessário. E, por isso, qualquer debate
sério sobre atrasos nos investimentos, nós temos que também discutir as razões para esse investimento e não facilitar no tiro ao político e ao membro do governo. Nem ao membro do governo, nem ao presidente da IP, nem ao presidente da CP. Nós temos que ser exigentes também com o debate político que nós fazemos, porque se quisermos dar resposta aos problemas, temos que perceber quais são as causas. E nós ficamos demasiadas vezes pela identificação dos atrasos e não sobre as razões para os mesmos. E, portanto, este é um esforço que nós continuaremos a fazer. Não quer dizer que nós estamos satisfeitos e, portanto, por termos explicação, não façamos nada, mas é importante que para conseguirmos dar resposta aos problemas reais, às razões verdadeiras, consigamos identificar as causas para os atrasos. Sobre suspensões e cancelamentos, acho que já estamos mais do que conversados, não há nenhum para servir de exemplo. Nenhum. Todo o programa de investimento que está determinado já há alguns anos e que a minha equipa no governo herdou, vai continuar sem nenhum recuo. É compromisso assumido perante o país e perante os financiadores deste projeto de investimento e é para ser cumprido. E vamos tentar gerir os constrangimentos que vão surgindo, quase nenhum deles antecipável, para que nós consigamos cumprir aquele que é o plano de investimentos que nós temos para esta área. Não vou, já estou a desrespeitar aquilo que eu tinha dito a mim próprio, mas acho que é importante nós termos estes momentos para que todos consigamos fazer um debate que valha a pena, sério, sobre este processo de investimento público. A responsabilidade não é das finanças como muitas vezes se pensa e por isso é fácil simplificar o debate e encontrar responsáveis. A realidade é sempre um bocadinho mais complexa e nós temos que a enfrentar. Portanto, caras e caros amigos, a ferrovia e a prioridade da ferrovia veio para ficar, ela é central no projeto que o Partido Socialista e que este Governo têm para o país e para o futuro da mobilidade. Nós queremos uma CP forte, sólida, uma grande empresa, uma IP obviamente também, duas empresas como ontem falávamos mais coordenadas e mais articuladas e queremos obviamente, porque nada funcionará se nós não tivermos trabalhadores na CP e na EMF e na IP motivados e por isso é fundamental que nós continuemos dentro das capacidades que o país tem para irmos conseguindo valorizar quem se dedica a esta atividade, quem se dedica à CP, quem se dedica à EMF, quem se dedica à IP, porque são duas empresas que têm do melhor que há na Europa, seja em termos de operação, seja em termos de engenharia, no caso da IP. São empresas que merecem ser acarinhadas, protegidas, defendidas, que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa economia. Também aqui o Sr. Presidente da CP teve a oportunidade de o referir e nós temos que começar, e estamos com este Governo a fazê-lo, mudar também a forma como nós relacionamos as despesas que o Estado português vai fazendo com o ganho para o país em termos de criação de riqueza. Deixarmos de ser apenas um país que compra lá fora, mas um país que investe, mas que na medida do possível consegue que seja a sua economia e o seu povo a entregar os resultados e a entregar aquilo que as nossas empresas necessitam. Portanto, parabéns a todos, parabéns em particular à CP, como temos dito, o comboio já não para. Muito obrigado a todas e a todos. De seguida, convido a usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro